Olá, a saúde reprodutiva feminina é uma verdadeira jornada, sabe? Com várias fases, cada uma com um ritmo completamente diferente. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada, desde os detalhes do ciclo menstrual até aquela transição para a menopausa. E para nos ajudar a entender tudo isso, vamos acompanhar as histórias de três mulheres e, claro, a ciência por trás de cada etapa. Nossa conversa vai ter três momentos. Primeiro, a gente vai com a Rita para decifrar o ritmo do ciclo menstrual. Depois, a Júlia vai nos guiar pelo mundo complexo dos métodos contraceptivos. E, para fechar, a história da Maria de Fátima vai iluminar a transição para a menopausa. Então vamos lá! Então, começando pela nossa primeira parte. Para a gente sacar a mecânica do ciclo menstrual, nada melhor do que conhecer a experiência da Rita, uma advogada de 28 anos. Tudo começa com o que a Rita sente. Ela descreve sintomas bem intensos que afetam a vida dela, o trabalho, mas o ponto-chave aqui, a grande pista, é o timing. Os sintomas aparecem sempre na última semana do ciclo e, como mágica, somem quando a menstruação desce. Isso já nos diz muito sobre o que está rolando no corpo dela. Ok, vamos entender isso. Quem comanda essa orquestra toda? A resposta está no eixo HOO. Pensa nele como uma torre de controle central do corpo. Lá no cérebro, o hipotálamo libera um hormônio, o GNRH, impulsos. E a frequência desses pulsos é que vai dizer para a hipófise se é hora de liberar mais FSH, que amadurece os óvulos, ou mais LH, que dispara a ovulação. São eles que dão as ordens para os ovários. E o mais fascinante é como o estrogênio produzido. É um verdadeiro trabalho em equipe lá dentro do ovário. O LH estimula uma célula, a da teca, a produzir androgênios. Logo em seguida, o FSH entra em cena e fala para outra célula, a da granulosa, pegar esses androgênios e, com a ajuda de uma enzima chamada aromatase, transformar tudo em estrogênio. É um processo super elegante, em duas etapas. E isso nos leva para essa dança hormonal. Na primeira metade, a fase folicular, o estrogênio vai subindo até atingir um pico. Esse pico de estrogênio funciona como um gatilho que causa uma explosão de LH. E é esse surto de LH que provoca a ovulação umas 12 horas depois. Aí, depois de ovular, a gente entra na fase lútea, que é dominada pela progesterona e tem uma duração fixa, super previsível, 14 dias. E aqui a gente volta para a Rita. A condição dela tem nome, é o transtorno disfórico pré-menstrual, ou TDPM. É tipo uma TPM muito mais forte em que os sintomas psicológicos são tão intensos que chegam a incapacitar. E o detalhe crucial é esse. Eles acontecem especificamente na fase lútea, quando a progesterona está em alta, e desaparecem assim que a menstruação chega. Isso confirma a ligação direta com essa dança hormonal que a gente acabou de ver. Vamos avançar para a próxima fase da vida. Agora a gente conhece a Júlia, de 26 anos. Ela está num momento diferente, buscando uma forma que seja realmente eficaz para controlar as escolhas reprodutivas dela. A pergunta da Júlia é bem direta e super comum. Com tanta opção por aí, qual é o método reversível que oferece a maior segurança para evitar uma gravidez não planejada? A resposta, olha, pode surpreender. E a resposta, quando a gente olha os dados do uso típico, que é como as coisas funcionam na vida real, é bem impressionante. O implante subdérmico simplesmente se destaca. Com uma taxa de só 0,05 gestações a cada 100 mulheres por ano, ele é, na prática, mais eficaz até do que a laqueadura, que é um método considerado permanente. Outra escolha muito comum é o DIU. Mas e aí, qual deles? O de cobre não tem hormônio e dura mais tempo, só que ele pode piorar o fluxo e as cólicas. Já o DIU hormonal faz exatamente o contrário. Na maioria das vezes, ele diminui o sangramento e as cólicas. Para a Júlia, que já sofre com dores menstruais, essa seria uma bela vantagem. E as pílulas? Bom, aqui a atenção tem que ser redobrada. Existem situações em que os métodos com estrogênio são absolutamente contraindicados. No caso da Júlia, ela tem 2 alertas vermelhos gigantes. Enxaqueca com aura, sabe aquelas luzes coloridas que a pessoa vê antes da dor? E um histórico de tromboembolismo pulmonar, que é um coágulo no pulmão. Para ela, pílulas combinadas estão fora de cogitação, não são uma opção segura. Isso tudo nos leva ao nosso último ato. Vamos agora acompanhar a Maria de Fátima nessa transição para a menopausa, que é uma fase de muitas mudanças e que exige um novo olhar para a saúde. Chegamos então na história da Maria de Fátima, que tem 52 anos. Essa idade é um marco, porque ela está entrando no que a gente chama de climatério, que é todo esse período de transição que leva à menopausa. A queixa principal dela são os fogachos, aquelas ondas de calor super intensas que atrapalham o sono, o dia a dia, tudo.
E esse é exatamente o motivo número 1 para se pensar em terapia hormonal. O objetivo principal é dar um alívio para esses sintomas. Mas aí vem a pergunta fundamental. A terapia hormonal é uma solução para todo mundo? A resposta é não. E o porquê disso tem a ver com o timing e com o histórico de saúde de cada uma. O ponto crucial aqui é um conceito chamado janela de oportunidade. Para que a terapia seja mais segura e traga mais benefícios, principalmente para a saúde do coração, o ideal é que ela seja iniciada nos primeiros 10 anos depois da menopausa ou antes dos 60 anos de idade. O tempo aqui é um fator crítico. E além do tempo, existem contraindicações que são absolutas. E é aqui que a gente encontra um obstáculo para o caso da Maria de Fátima. O histórico pessoal dela de câncer de mama, mesmo que já esteja em remissão, a impede de usar a terapia hormonal com o estrogênio. E então, o que fazer? Deixá-la sofrendo com os fogachos? Claro que não. Felizmente, existem alternativas. Para mulheres como a Maria de Fátima, alguns medicamentos não hormonais, como a venlafaxina, podem ser muito eficazes para controlar o calorão, oferecendo alívio sem os riscos que os hormônios trariam para ela. Mas essa transição da menopausa traz outra preocupação, que muitas vezes é silenciosa: a osteoporose. Com a queda brusca do estrogênio, a perda de massa óssea acelera, e isso aumenta muito o risco de fraturas. É por isso que a prevenção se torna tão importante nessa fase. Ao final dessa jornada com a Rita, a Júlia e a Maria de Fátima, fica uma reflexão, né? Cada fase da vida reprodutiva tem seus próprios ritmos, seus desafios e suas necessidades. Entender a biologia por trás de tudo isso é o primeiro passo. A pergunta que fica é: como a gente pode usar esse conhecimento todo não só para entender, mas para cuidar melhor dos nossos corpos e da nossa saúde em cada nova etapa que a vida nos apresenta?